Boa noite, gente boa. É bom estar aqui com vocês nesse momento para a gente falar sobre vida a dois. E eu clico para onde, pastor Eduardo? Para cá mesmo, para ir? Ah, então tá legal. E a gente, muitas vezes na caminhada, como é que eu posso dizer? A gente está sempre esperando alguma coisa do outro, né? A gente quer que o outro seja mais romântico, a gente quer que o outro seja mais bonito, a gente quer que o outro seja mais atraente, a gente quer que o outro seja mais esforçado, a gente quer que o outro, e não tem como a gente viver assim e não ter frustração. Não tem como, né? Porque assim, primeiro que o outro não está dentro da mente, do coração da gente para saber quais são as nossas expectativas. E segundo, nem sempre o que a gente diz que quer é o que a gente quer. Então tem isso. É como, por exemplo, aquela mulher que fala que o marido dela é um banana. E se o camarada for pulso firme, aí ela já começa a bater de frente com ele, né? Porque tá para nascer o homem que vai dominá-la. Aí ele vai e volta pro cantinho dele, aí ela volta a dizer que ele é banana. Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes as pessoas, né, elas dizem que querem uma determinada coisa, só que não é bem assim, né? O cara tá reclamando da aparência da mulher e ela começa a valorizar a aparência. Ele, o que tá acontecendo? Por que tu tá vestido assim? Por que tu tá não sei o que lá? Ué, mas tu não queria que eu ficasse mais bonito e mais atraente? Não, mas é porque, já tá chamando atenção demais, mas você que queria, né? Aí ela, então vou deixar pra lá pra ele não ficar ciumento. Aí ele também agora já não olha mais. Aí, então, eu não sei se dá pra perceber que assim, às vezes a gente tá reclamando de algo que tem muitas vezes a ver com a gente. Só que dói a gente reconhecer que alguns problemas da nossa casa têm a ver com a gente. Então a tendência da gente é sempre olhar para um outro lado. E a proposta aqui nessa noite, embora eu tenha vindo aqui para falar para casais, eu quero enfatizar muito a questão pessoal sua e não necessariamente do seu cônjuge. Por quê? Porque você não tem um botão para apertar para mudar o seu cônjuge, por mais que queira. E não sei vocês, mas a tendência da gente é querer de alguma forma fazer o outro se encaixar naquilo que a gente quer. Só que o outro também tem planos para nós. Então, aí se a gente pegar esse caminho, a tendência é ter uma disputa de território. É meio que assim, quem ganha quem vence quem. Aí a gente, nessa busca de querer controlar, a gente acaba não convivendo. E aí o tempo vai passando e o clima vai ficando difícil e a gente às vezes até fica junto, a gente até vive junto, mas mais por um sentimento de dever, mais por uma questão de culpa e não necessariamente por uma questão de desejo, por uma questão de vontade, por uma questão de, olha, essa é a vida que eu quero. E eu não sei se dá para você raciocinar comigo, que não tem tanto a ver com os problemas da vida, mas tem a ver com como a gente enxerga esses problemas da vida. E é triste que às vezes é preciso chegar um óbito, uma perda, para a gente olhar e falar assim, poxa, eu era feliz pra caramba, né? A minha falecida mãe, ela escutava um samba em que um camarada estava reclamando da mulher dele e enquanto ele ficava vendo o quanto aquela mulher que só pensava em luxo e riqueza, ele ficava pensando, ai meu Deus, que saudade de Amélia. Só que essa mulher que às vezes passava fome ao lado dele e achava bonito não ter o que comer, quando ele convivia com ela, ele não tinha reparado essas virtudes. Aí ele só começou a reparar, né, que a Amélia, que era mulher de verdade, depois que foi conviver com uma outra que disse, comigo não, violão. Então, será que eu preciso
Aí eu lembrei de um outro samba, é o último samba, pastor, né? Foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. Então, assim, são umas coisas que, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, que tem muito a ver com a gente. Como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga o nosso casamento, como a gente enxerga a pessoa que está ao nosso lado, que decidiu pegar um tempo da vida dela para compartilhar com a gente. Assim, é um negócio que, pensa bem, quando eu olho para mim, eu fico assim, gente, a Gisele decidiu pegar parte da vida dela, e parte significativa, porque a gente começou a namorar, ela tinha 16 anos, nós somos casados, vai fazer 27 anos, então, namoro, noivado e casamento, nós temos 30 anos de convivência. É muito tempo que uma pessoa dedica da sua vida para estar com outra pessoa. A gente não pode transformar tanto tempo assim no inferno, gente. É estupidez uma coisa dessa. Então, eu gostaria que isso ficasse claro, né, para a gente. E justamente por isso que está a pergunta: uma só carne? Porque biblicamente nós sabemos que sim, mas nós vivemos essa realidade, nós decidimos viver essa realidade, nós abraçamos essa realidade, porque eu penso, quando eu leio essa frase, uma só carne, eu penso no purê de batatas e eu penso no café com leite. Como você desmistura o purê de batata? Como você desmistura o café com leite? Aí a gente pode pensar, não, é só divorciar e tá legal, você passa 30 anos com alguém e essa pessoa ela é apagada da sua vida, entende? Se tiver filhos, isso é apagado da sua vida? Então não é simples assim, né? Não é simples assim. A gente, quando convive com alguém, a gente se mistura. E já que isso acontece, que tal a gente tentar fazer da melhor forma possível para que a gente evite, né? Caso de repente uma experiência ruim foi dolorosa, a gente não repetir isso, porque quando a gente tem aquela ideia de que o inferno são os outros, a gente não se liga que a gente leva quem a gente é para onde a gente está indo. Então, se há algo na minha vida que não está sendo tratado, e eu projeto isso na minha esposa, aí o que eu penso? Aquela minha colega de trabalho não seria assim. Mas olha só, quando eu penso na minha colega de trabalho, eu idealizei, eu não estou convivendo, não acordamos juntos, não entramos no limite de crédito do banco, não teve a busca e apreensão do carro, não teve o corte de luz, não teve a madrugada no posto de saúde. Então, só tem uma idealização. É muito fácil você ficar romântico e apaixonado pela idealização. É fácil isso. Qualquer um, você olha para alguém e fala assim, essa pessoa deve ser muito legal. É fácil um negócio desse. Agora, como lidar com alguém que falou uma coisa que feriu hoje pela manhã? Alguém que deixou de fazer uma coisa na semana passada, alguém, né, que traiu a minha confiança no mês passado, que é vida real, é coisa de gente, não é o mundo maravilhoso de Bob, certo? Até porque eu agora usei o exemplo, né, da colega de trabalho. Já viu, por exemplo, foto de gente no Instagram? Eu vejo às vezes foto das minhas sobrinhas, eu falo assim, não é minha sobrinha, não é, cadê a espinha? Cadê aquele buraco que fica, né, de às vezes o cravo, alguma coisa que não ficou bem resolvida, cadê aquele buraco? Cadê o dente separado? Entende? Aí o que acontece? Aí eu fico pensando, se eu sou um cara que fala assim, uau, no meu tempo a gente falava filé, eu não sei qual é a gíria hoje, né, que garota bonita. Aí eu mando uma mensagem, aí a gente marca o encontro, no dia que vai, epa, não é, essa não é.
Entende? E assim, e às vezes as pessoas elas se apaixonam por uma máscara, por uma farsa. Daí a importância da gente aprender a lidar com a gente no trato da vida a dois, porque a gente não tem como consertar os outros. Eu lembro que no meu primeiro mês de casamento, eu comprei um livro que da CPAD, agora eu não lembro o título direito, mas o título dizia, dava a seguinte recomendação: como fazer, né, a sua mulher ser do jeito que você quer. Eu falei, opa, esse livro que eu quero, né? Aí eu comecei a ler o livro, só que a gente não é muito burro, né? Chegou uma parte do livro que eu falei assim, pô, esse livro só está falando para eu mudar? Eu quero um esquema para eu, né, fazer a menina mudar, mas o livro só está dizendo, ó, faz isso, faz aquilo, fala assim, fala assado. Ou seja, o que eu observei? Ação e reação. Tem coisa que você pode fazer para que a pessoa pense mais em você, tem coisa que você pode fazer para se tornar mais atraente, tem coisa que você pode fazer, né, para que hajam boas lembranças, tem coisa que você pode fazer para que haja o prazer daquela pessoa de estar ao seu lado, e não caçar um futebol. Não estou dizendo que o cara que vai jogar futebol ele quer escapar da mulher, não, tá? Estou falando não caçar um futebol, uma hora extra no trabalho, um motivo para não chegar à sua casa, né? Então é justamente isso. E até aproveito a oportunidade para fazer um jabá. Eu tenho um livreto, né, Ardendo em Desejos Mesmo Depois de Casado. São R$20 na brochura e R$5 no e-book. Por que no e-book é mais barato? Porque eu só mando para você, mais nada, tá certo? Então, e nesse material a gente fala a partir de cantares sobre isso, sobre pequenos hábitos. Eu cheguei a falar numa palestra semana passada sobre isso. Tem marido, né, que assim, na época de namorado, beijava a beça. Depois que casou, parou de beijar. E o miserável só beija, vocês sabem, né? Aí a mulher sabendo, pô, é um malandro. Olha o clima, olha o sentimento. Aí se tinha alguma possibilidade de ter umidade em determinada região, seca tudo ali, areia do deserto, né? E aí nesse caso, né, por quê? Porque já vem um sentimento ruim. Pô, esse camarada está pensando que eu sou o quê? Né? Um pote? Para chegar, despejar, virar para o lado, roncar e dormir? E aí nessa situação, como é que vai ter interesse? Não tem interesse. Agora, se houvesse beijo, independentemente da situação, esse beijo já não incomoda, esse beijo já não dá rancor, esse beijo já não magoa, esse beijo já não aborrece. Ou de repente, né, tem aquela mulher que é super carinhosa quando tem alguma coisa relacionada a cartão de crédito, dinheiro, alguma coisa para comprar. Pô, a tendência do cara é o quê? Ficar com raiva. A diferença é que o homem vai com raiva mesmo. Mas agora, assim, pô, qual é dessa mulher? Né? Não, gente, homem é diferente, homem vai com raiva, né? Mulher com raiva é mais complicado, mas homem com raiva, depois a gente resolve essa raiva aí. Mas aí nesse caso, assim, são pequenos hábitos, sabe, coisas simples que pode fazer com que o clima fique legal. É só a gente lembrar de quando começou. O cara, ele pode ser um ogro, ele pode ser um animal, aquela coisa todinha, mas ainda assim, no início, via-se o esforço dele, aquela vontade de ser um cara legal, carinhoso, alguma coisa do tipo, né? Então, aquela situação, por exemplo, né, eu até cheguei a falar sobre isso, né, numa outra palestra, aquele caso, por exemplo, da mulher que depois que se separa ou depois que fica viúva, aí se matricula numa academia, aí vai num salão, aí vê negócio de cabelo, aí faz isso, aí faz aquilo outro e tudo tal. Aí você pensa assim, peraí, agora que quer voltar para o jogo, agora que ela quer voltar para o game, agora ela vai, né, andar vestida para matar. Mas por que não fez isso enquanto estava lá casada com Arnaldão, gente?
Então, assim, tem nenhum Arnaldo aqui não, tem pastor? Ah não, graças a Deus. Então nesse caso, né, assim, aí eu penso, precisa acontecer algo ruim para a pessoa virar a chave e mudar, entende? E aí eu separei, né, uma matéria, não sei se vocês lembram, né, quem é aquele Luiz Bate, né, que apresentou, eu não sei porque eu não assisto mais esses negócios, né, aquele jornal da Record, que tinha, acho que era Cidade Alerta, acho que era um negócio desse aí mais ou menos, em que teve depois o Marcelo Rezende, aí o Luiz Bate voltou, ficava naquela situação toda, e aí eu vi uma matéria que é algo para a gente pensar, e eu peço muito, mas agora eu peço muito a sua atenção aqui. Paciente do sexo feminino, 43 anos, vem à unidade com coceira e odor tão fétido na genitália que era possível sentir na entrada do consultório. Eu nem imagino isso aqui, mas virou matéria de jornal. Paciente veio em desespero informando que já havia passado por vários médicos e feito uso de vários medicamentos, mas o quadro persistia e piorava, ou seja, coceira e odor fétido, né, na região genital, de uma tal forma que, pensa na cena, a pessoa está num vagão de trem e o pessoal sentindo cheiro, entrou no ônibus e o pessoal sentindo cheiro, está na rua, se de repente está vai visitar uma pessoa e tudo tal, e tem criança na casa, criança sabe como é que é, não tem filtro, né? Mamãe, que cheiro é esse aqui, né? Então é mais ou menos assim. Aí nisso informa que tudo começou com um odor forte, primeiro só o cheiro, cheirando a morto. O cheiro foi aumentando e junto começou a coceira. Enquanto está a coceira, a micose, pega uma pomada lá, aquele negócio assim, tudo tal, só que começou a ter dor também. Então, mau cheiro, coceira, agora dor. O odor era tão forte que ela se sentia constrangida em sair de casa. Aí a médica mal atendeu essa moça, disse, resolvi internar e começar a investigação. A mulher, não, você vai ficar aqui, você não vai embora não, vamos resolver essa parada aí. Quando descobrimos o motivo, veio um susto enorme. Corta para mim. Na região genital dessa moça tinha uma bactéria proveniente de pessoas mortas. O marido dela trabalhava no necrotério, onde praticava necrofilia. E tinha e depois de ter relação sexual com o defunto, tinha relação sexual com a esposa. O marido foi denunciado pelo hospital, ficou preso poucos dias, respondendo em liberdade, Brasil, né? E aí nisso, ela se divorciou, ficou traumatizada com o quadro e está fazendo acompanhamento psiquiátrico, ou seja, não é só uma questão de terapia, é de medicamento. Olha como é que ficou a cabeça da mulher atualmente. E qual foi o motivo, né, disso aí ficar circulando na rede social? É porque a médica, ela tomou a liberdade de não expor a paciente, mas expor o caso da paciente. Aí muita gente, né, ficou dividindo opinião, né? O pessoal dizer que ela não deveria falar e tudo tal. Mas eu achei importante essa fala, por quê? Porque às vezes nós podemos nos deixar levar por algum vício, só que o problema é que a gente pode se acostumar e entender que aquilo é padrão. Na cabeça dele, bem, como eu falei com a minha esposa, eu não sei como seria passar a madrugada perto de um defunto, eu não sei como seria. No caso dele, ele já estava habituado, e ele chegou ao ponto de olhar um corpo morto e não ver, né, ali um cadáver a ser respeitado, né? Mas com a mentalidade que ele tinha,
Ah, não, nada demais. Só que ele foi trazendo isso para sua casa e, detalhe, aquele mau cheiro da esposa não incomodava, porque ele já estava viciado. Então, para ele, aquele mau cheiro era normal. Para ela não era, para ele era. E aí, o que eu quero falar aqui? Não é necessariamente julgar o cara ou condenar o cara, mas de falar sobre a importância dos hábitos. Todos nós temos rituais, tem coisas que fazemos. Por exemplo, a questão, né, não tem como esquecer da irmã falando do irmão sempre passando a mão no cabelo. Então, ou seja, de repente o irmão nem repara que ele está sempre passando a mão no cabelo. Mas quem olha, ele está direto passando a mão no cabelo. Eu não sei se deu para perceber. Às vezes nós estamos com determinados hábitos instalados e que todo dia fazemos aquilo repetidamente e não percebemos. Isso pode ser atividade física, isso pode beber água, isso pode ser beber cachaça, isso pode ser fumar cigarro, isso pode ser xingar palavrão, isso pode ser ver novela, isso pode ser falar mal da vida dos outros. Entende? É uma questão de hábito. Eu entendo que se torna vício quando prejudica, né? Mas agora estamos falando de hábito, algo que faz parte da sua vida. Todo mundo diz que não gosta de rotina, mas todo mundo tem rotina. Todo mundo tem rotina. Eu termino de almoçar, Gisela já traz um café para mim, porque ela sabe que eu bebo café depois do almoço. Se ela não trouxer, eu vou lá buscar. Mas como a gente faz amor por telepatia, aí nesse caso, desculpa, pastor, aí nessa situação, né, ela já sabe e ela traz o café para mim. É um hábito. Se um dia eu falar assim, eu tenho que parar de beber café, eu tenho que avisar, porque ela já está habituada a trazer café para mim, assim como eu estou habituado a beber café depois do almoço. Assim como a gente pode se habituar a qualquer outra coisa. Ou a gente pode abandonar um hábito e instalar um hábito novo. E por aí vai. É como o que eu acabei de falar agora. Às vezes, tudo bem, o cara ele é ogro, mas ele pode se dedicar, se esforçar para pelo menos ser um pouco gentil. Isso ele pode fazer. Ele pode não se tornar um cavalheiro da noite para o dia, mas de repente a mulher até estranha. Ih, ele falou obrigado. Ele falou com licença. Está doente? Mas, ou seja, e o indivíduo está mudando, né? Ou então, de repente, na hora do sexo, ele é o ligeirinho, yupi, né? Aí o que acontece? Aí, de repente, ele já começa a se dedicar um pouco mais, né? Para ser mais câmera lenta. A mulher vai estranhar, o que houve? Tá morrendo? O médico falou que você só tem 6 meses. O que aconteceu? Não, eu quero mudar. Eu quero ser diferente, né? Ou, de repente, o cara tá chegando do trabalho e a mulher o aguarda, né, com aquela lingerie que comprou com a Marlene lá pagar em 3 vezes. Aí ele, oi, então o que está acontecendo? Antigamente, né, era aquela bermuda furada, né, aquela camisa da Furacão 2000. O que está acontecendo com ela, né? Está passando mal? Está acontecendo alguma coisa? Ou seja, a pessoa ela pode fazer alguma coisa. Eu dei esses 2 exemplos, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser a questão, né, porque tem mulher, né, que fica excitada com o marido que lava a louça e seca a louça depois, né? Então, de repente, isso pode ser afrodisíaco. E o que acontece? Numa situação dessa, né, não é, porque assim, cabeça de homem a gente sabe como funciona, né? A de mulher parece que cada uma é de um jeito, né? Assim, homem parece que é mais mecânico e mulher mais virtual. Então, nesse caso, assim, né? Gente, se eu descrevi mal mulher, desculpa, é que embora eu esteja casado com uma há 26 anos, eu ainda não entendo, tá bom? Não entendo, estou sendo honesto. Então, nesse caso, né, assim, em relação a isso, quanta coisa a gente pode vir a fazer. E a proposta, né, que eu tenho nessa noite é baseada num texto que, se você leu, você talvez não ache que tenha a ver, né, com vida 2 e com intimidade de casal, porque o texto ele está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, em que o apóstolo Paulo ele diz:
que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesse livro, ele está falando que Jesus vem buscar o seu povo, conforme os irmãos cantaram aqui agora há pouco. Então, um dia, essa maldade que há no mundo vai ter fim, e ele vem buscar o seu povo para viver para sempre com ele. E quem está aguardando essa vinda, se prepara para essa vinda. E a Bíblia chega a fazer uma analogia entre Cristo e a igreja com o casamento entre duas pessoas. Todo mundo aqui sabe como é que é. A noiva, toda noiva é bonita, há um investimento, né? Há toda uma batalha, né? Para que aquela mulher fique num potencial muito maior daquilo que ela é naquela noite. Então, ou seja, é a questão da maquiagem, é a roupa, é cabelo, é isso, é aquilo outro e tudo tal. E numa situação dessa, até as madrinhas, né? Tem umas madrinhas que uma está competindo com a outra, né? Para quem está melhor, né? E aí nisso, por quê? Porque todo mundo quer estar bem naquele dia, trazendo para as bodas do Cordeiro. Se eu estou aguardando a vinda dele, então eu quero viver de um jeito que, se ele vier agora, amanhã, hoje, daqui a uma semana, eu quero estar preparado, arrumado, pronto para a chegada dele. E como é essa prontidão? Corpo, alma e espírito. E aí, pense no cuidado com o corpo, no cuidado com a alma e do espírito, como expressão de consagração a Deus, que é a palavra aqui. E essa consagração a Deus vai se refletir no relacionamento com o seu cônjuge, porque lembra, quem você é, você leva para onde você vai. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, né, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa assim no mercado de trabalho, quem não quer? Todo mundo quer. Quem não quer uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, uma pessoa disciplinada? Todo mundo quer alguém assim. Então, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, aquilo vai acompanhá-la nos estudos, no trabalho, no relacionamento e por aí vai. Uma pessoa consagrada a Deus, aquilo vai, né, de alguma forma se manifestar no relacionamento com os outros. O problema é que a gente confunde ser espiritual com ser esquisito. Espiritual, esquisito. E aí são duas palavras diferentes. Mas já reparou? Às vezes, aquela irmã, né, estava lá no mundão, bonitona, romântica, né, deixava, né, o marido até assim, né, de perna bamba, mas ela aceitou Jesus. Agora ela é santa, agora ela é de Deus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, né? Aí quando o marido vem, ela, nem que não tem, né? E aí nessa brincadeira, ela acha que ela está sendo espiritual. Para de ficar pensando em saliência, seu sem vergonha, vai orar, né? Aí nessa situação todinha, porque ela confunde ser espiritual com ser esquisita, né? Ou de repente, aquele marido, né, que assim, ele, por exemplo, não está nem aí, né, em relação ao prazer sexual da sua esposa. E ai dela se ela der alguma dica. O que está ouvindo quem? Ou seja, ele, além de não fazer, ele fica chateado quando ela quer ajudar. Ou seja, ela está querendo ajudá-lo, né, a não trazer problema para casa, e o miserável nem para agradecer, né? Ele ainda fica desconfiado. Então o que acontece? Às vezes o indivíduo ele confunde ser espiritual com ser esquisito. Gente, ser espiritual é ser dedicado a Deus. Ser esquisito é, em nome de Deus, ser uma pessoa chata, uma pessoa incômoda, uma pessoa que não traz felicidade conjugal para o seu lar. É aquela seguinte situação, né? Por exemplo, falei da mulher e agora falando do cara. Para ele é fácil, o funcionamento dele é mecânico. Ele está lá, já foi. Agora é o seguinte, e no caso ela, o que ela gosta de ouvir? Onde ela gosta de ser tocada?
né? Porque como ele é mecânico, para ele, né, pegou assim, né, o plug e foi. Agora, eu pergunto assim, e o toque, e o carinho, e a fala? Isso nada, né? Mas dá para entender, né? Porque a gente vive numa cultura pornificada, né? O cara fica vendo uns filmes, né? Que assim, ele tirou a roupa, a mulher já fica, né? E não é bem assim, né? Não vamos esquecer que o filme é feito para o homem assistir. Então ele é feito de um modo que afeta a psicologia do homem. Já viu quantos homens gostam de assistir filme romântico? O filme romântico já quer pegar a mulher. Mostra aquele cara idealizado, aquele cara que pega a mulher no colo, aquele cara que fica lá meia hora no pescoço dela, né? Que beija os pés dela. Esse filme não é para o homem, pode reparar. Para o homem qual é o filme? Entende? É aquela mulher que ele mal botou a mão nela, ele é o cara. Então eu não sei se dá para observar que assim, às vezes o indivíduo ele não pensa nisso, porque ele entende que, como eles são crentes, eles não têm que pensar nessas coisas. E gente, fazer filho não é sinônimo de ter uma boa relação sexual. Estar casado há 30, 40 anos não é sinônimo de ter uma boa intimidade sexual. Uma mulher com compromisso com Deus, ela pode estar casada há 30 anos sem ter tido orgasmo, sem nem saber o que é orgasmo, porque ela está com aquele cara por temor a Deus. Agora pensa bem, eu quero que minha esposa esteja comigo por temor a Deus, mas saber que ela só não me larga por causa de Deus, eu fico com a sensação de que, eu sou uma porcaria mesmo, hein? A preocupação dela é o Satanás, a preocupação dela é o inferno, a preocupação dela é Deus ficar triste, a preocupação dela não é o seguinte: onde eu vou encontrar um cara igual ao meu marido, né? Que nem quando a gente leu agora há pouco aqui, né? Fiel e trabalhador. Aí eu até falei com a Gisélia, e trabalhar pensando só em pagar as contas, assim está muito afim, pode ser trabalhador também, né? Porque senão eu já ia levar bomba perto desse irmão. Então eu não sei se dá para perceber, que eu penso assim: Senhor, me dá um motivo para eu levantar hoje. Aí Deus fala, boleto, amém Jesus, bora. Então nesse caso, quantas vezes a pessoa não percebe que essa consagração a Deus vai se refletir no trato com o outro? Porque uma pessoa viciada, e aí é que a gente só pensa quando fala em vício, cachaça, maconha, crack, né? Essas coisas assim. Mas uma pessoa viciada, ela não tem força para ser o que seu cônjuge precisa. Ela é escrava. Ela é escrava. Entende? O cérebro de uma pessoa viciada está condicionado. Ela fala assim: eu não vou fazer isso, só que faz. Confia em mim, mas ela tropeça de novo. Ou seja, ela precisa passar por uma série de tratamento e com interesse e esforço pessoal, que não tem ninguém que pode obrigar alguém a abandonar vício se a pessoa não quiser abandonar vício. Essa chave tem que virar por dentro, né? E aí nesse caso, uma pessoa dessa não tem força para ser o que o cônjuge precisa. Eu vi um corte no Instagram de um pastor que estava lutando contra a obesidade, e ele estava, acho que não sei se era gordura no fígado, alguma coisa assim, e o médico chegou para ele e falou assim: você morreria pelo seu filho? Ele: sim. Então por que você não vive pelo seu filho? E aquela ficha caiu, e ele falou assim: eu preciso mudar. Eu encaro o diabo e perco para o pudim de leite? Como é que pode isso? E aí assim, eu olhei para aquilo e falei: glória a Deus. Porque pastor é conhecido por quê? Né? Por ser comilão, essas coisas todas, né? E a gente sabe que assim, não, geralmente, pode reparar, tem gente que encarna em pastor, que o pastor é comilão, esse negócio todinho. E assim, eu não sei se dá para perceber, né? Que assim, gente, quando eu vi um pastor falando isso, eu falei: poxa, legal, ele está rompendo. E aí ele vai ter mais saúde, mais disposição física. E eu tenho certeza que seu filho vai agradecer, porque é mais disposição para brincar. A mulher vai agradecer, porque é mais disposição para brincar também. Então, ou seja, um monte de coisa melhora, né? E uma pessoa
né, doente precisa se esforçar muito mais do que uma pessoa saudável no cuidado com o seu lar. E quando eu estou falando aqui de doente saudável, eu não estou falando com um portador de alguma doença, porque o indivíduo ele pode ser diabético e se cuidar e ter uma vida saudável, e o indivíduo pode não ser diabético e de repente ter um piripaque aí e cair duro no chão. Por quê? Porque a questão de ser saudável tem a ver com a manutenção, com o cuidado. Você sabe que tem uma limitação e você se cuida para não se prejudicar. Não é igual um moço que foi da mesma igreja a família dele que era da mesma igreja que eu. A família tinha que trancar o portão, porque senão ele fugia, ia à padaria e comia sonho. Chegou um dia que não deu, morreu. Foi para o céu? Foi. Mas foi mais cedo do que deveria ir. Entende? Então, numa situação dessa, uma pessoa doente, ela vai ter mais dificuldade. Eu tenho uma meta, né, de ser leve para poder ser carregado pelos meus e ser forte para poder carregar os meus. Meu filho já tem quase 40 quilos. Aí ele passa mal. Se eu não tenho força física para carregá-lo, como é que vai ser? Entende? Eu preciso. Então, se de repente, né, minha esposa desmaia, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que pedir um marmanjo para carregar minha esposa? Então, ou seja, são coisas, sabe, que às vezes a gente não se dá conta. E aqui não tem ninguém perfeito não. Eu tenho um cálculo renal aqui desde os 28 anos de idade. A gente sabe que o rim, ele é tipo uma arvorezinha, né, com aqueles ramos, e lá na ponta está o cálculo e está estrangulado o caminho. E aí o médico falou assim, aqui não tem como passar mesmo, né? Mas aí você vai se hidratando, vai se cuidando para evitar qualquer problema, porque para tirar vai ter que tirar aí mesmo. Então, por enquanto, se não está dando problema nenhum, não mexe. Eu tenho meio que de leve um desvio na minha cervical aqui. Eu tenho protusão discal, não chega a ser hérnia, mas os discos já estão meio machucados. Então eu faço atividade física regularmente. Entende? Eu fui pai depois de 19 anos de casado, porque eu tinha dificuldade para produzir espermatozoide, tive que fazer musculação para aumentar meu nível de testosterona. Então eu bebo bastante água, eu faço atividade física. Para quê? Para eu pelo menos ter condições de ter uma vida conjugal com a minha esposa. Quando meu filho tiver 17 anos, eu vou estar com 60. Eu tenho que estar inteiro para cuidar do meu filho, só que a gente não pensa nisso. A gente só pensa no outro, no outro, no outro, no outro e no outro. E aí, sabe, gente, é importante a gente observar que uma pessoa sem temor a Deus, ela precisa procurar o quê? Merecimento no outro para melhorar. Que se dane se minha esposa não merece que eu melhore, eu quero melhorar. Eu quero ser um marido de acordo com a vontade de Deus. E nisso que eu me esforço para ser um marido de acordo com a vontade de Deus, gente, isso vai se desdobrar de alguma forma. Isso vai de alguma forma influenciá-la. Aí se não influenciar, aí é problema dela. Eu quero ser uma pessoa melhor. Só que não tem como isso não dar algum tipo de resultado. Não falei, irmãos, ser um marido banana, ser um marido bobo. Eu falei ser um marido melhor, né? Até porque se a mulher trata o marido como ídolo, ele vai tratá-la como fã. Já viu como é que ídolo trata fã, né? Se o marido tratar a mulher como ídolo, ela vai tratá-lo como fã. E ninguém no casamento tem que ser capacho de ninguém. Os dois estão no pé de igualdade. Se você atura ser tratada como coisa, não dá para você exigir alguma coisa, porque você não pode reclamar daquilo que você permite. Marido segurou no braço, solta. Tem que dar o corte na hora que segurou. Lá em casa, né, eu falo muito mais alto que a Gisélia. Então, quando a gente tem algum tipo de aborrecimento, geralmente ela fala assim: alguém está gritando aqui? Me dá uma raiva, porque eu sei que ela está certa, e eu abaixo a voz. Agora, se ela não fizesse isso, talvez eu continuasse crescendo. Deu para entender? A gente não pode reclamar do que a gente permite. Ah, meu marido me chama disso. Dá o corte. Eu não sei se dá para perceber. Quem trata os outros como fã vai ser tratado como... quem trata os outros como ídolo vai ser tratado como fã. Então, nesse caso aqui, né, melhorar é uma coisa, ser banana é outra. Então, sabe, gente, já vamos jantar, tá bom? Já vamos jantar. Então, nesse caso aqui, né, por isso que adorar a Deus e cuidar de si, com certeza, irmãos, vai contribuir para uma vida conjugal prazerosa.
resultante do equilíbrio da espiritualidade com o autocuidado. Por isso a proposta é o quê? Adore a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. E aí conforme a questão de adorar a Deus com o corpo. Na cabeça das pessoas, adorar a Deus é só ir para o culto. Irmãos, eu sou pastor, vai fazer 20 anos, sou pastor há 19 anos. E olha, as pessoas mais cruéis que eu conheci eram crentes. Ser religioso não quer dizer nada. Às vezes você pode ser um obreiro e ter um colega obreiro querendo ficar no seu lugar. Às vezes numa reunião de oração, o indivíduo ele pode, em vez de estar fazendo um pedido de oração, estar falando mal da filha da vizinha. Vamos orar pela filha da Adelaide, porque ela chegou ontem, 4 horas da madrugada, com o magrinho de bigodinho, né, o magrinho do grau. Era para pedir oração pela filha da Adelaide, mas ela falou mal da filha da Adelaide. Passaram meia hora no pedido de oração e oraram 1 minuto. Então não sei se dá para perceber, reunião religiosa, quem conhece a história de Ofni e Finés, os filhos de Eli, sabe do que eu estou falando. Reunião religiosa não é garantia de nada. Então a gente percebe que assim, adorar a Deus com o corpo é cuidar do corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Aí eu pergunto, você quer morar numa casa cheia de barata e rato? Você quer tomar banho num banheiro com um lacraia andando para lá e para cá? Você quer, por exemplo, estar sentado no vaso sanitário e dali sobe uma ratazana? Você quer isso? Ninguém quer isso. Agora o Espírito Santo quer morar numa casa estragada? E eu não estou falando aqui que é o seguinte: mas eu não tenho mais dente, o Espírito Santo não vai morar em mim. Não quer dizer isso. É o seguinte, eu posso estar sem dente e fazer um tratamento para colocar uma prótese. Eu posso fazer isso. Eu não coloco prótese para impressionar a garotinha que eu quero namorar. Por que eu não posso colocar uma prótese só porque eu quero glorificar a Deus com o meu corpo? Tem que ter mulher na parada para eu melhorar o meu corpo? Eu não posso melhorar o meu corpo porque eu sou templo do Espírito Santo? Deu para entender? Então o médico tem que dizer que eu vou morrer para eu cuidar do meu corpo? Então que tal a gente cuidar mais, né, do corpo da gente? Atividade física, alimentação, hidratação, descanso. Tem crente que não descansa, irmão. Não descansa. Gente, Jesus já morreu pela igreja. Você não precisa morrer pela igreja, não. Ele morreu e ressuscitou. Se você morrer, vai ressuscitar? Eu estou tranquilo porque a Gisélia falou que se eu morrer, ela não casa de novo. Eu penso igual vocês, né? Mas tudo bem. Aí nesse caso, né? Agora numa situação, eu falei que eu caso, só que ela falou que vai de madrugada puxar o meu pé. Eu já estou com medo de beber água de madrugada pensando na falecida. Mas nesse caso, voltando para cá, né? Adorar a Deus com o corpo, né? Pensa nisso. Hoje tudo bem, é um jantar. Agora todo dia, né? Você vai comer um monte de coisa e assim, sem uma salada, sem beber uma água, sabe? Pensa nisso. Porque crente não bebe, nem fuma, mas a gente tem que quebrar isso aí, irmãos. Tá dando para entender? Tudo bem, quer comer muito? Vamos fazer uma coisa: compra a selga e deixa em casa. Se alimenta e fica a selga lá. Deu fome? Taca a selga, enche de a selga. Beleza, show de bola. Agora, se você ficar, né, no refrigerante, Coca-Cola é isso aí, Coca-Cola é isso aí, fritura, não sei o que lá, uma hora o corpo vai gritar. A morte é lenta. Você não morre de uma hora para outra, mas a morte é lenta. Mas a minha avó, no tempo que sua avó comia frango, não era o frango de hoje. Não sei se dá para entender. Na minha infância, a água não tinha nem cor, nem cheiro, nem gosto. Hoje a água tem cor, tem cheiro e tem gosto. Hoje não é mais igual ao tempo da vovó, não é, entendeu? E aí nisso, a questão da alma. Quando a gente está falando de alma aqui, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de emoção, a gente está falando de vontade. Aí alguém vai dizer assim: não, mas a alma não é cérebro, a alma é imaterial. Tá legal, mas vamos pensar na alma como ferramenteiro e vamos pensar no cérebro como uma ferramenta. O cérebro é um órgão. Se você está maltratando esse órgão, como é que vai ser? Nosso sangue é líquido ou é sólido, gente? Se a gente não se hidrata direito, como é que o sangue vai levar nutriente e oxigênio para o nosso cérebro para a gente pensar direito?
Como é que o sangue vai levar energia para os nossos músculos se a gente não beber água direito? Então, não sei se dá para perceber. Você pode ser muito espiritual e pode estar todo estragado. Aí eu pergunto, é isso que o Deus que mora em você quer para você? Você quer uma casa pintadinha, você quer um piso bonitinho, e se a coisa é simples, que pelo menos esteja limpa, né? Só de pensar que tem crente que não toma banho. Poxa, ele é morada de Deus. Aí imagina, gente, na boa, sabe assim, aquele homem vai deitar do lado da mulher, aí tá aquela graxa do lado direito, aquela graxa do lado esquerdo, aquela marca de pneu no meio, e o miserável ainda olha para a mulher e fala assim: e aí? Vamos ou não vamos? Já é ou já era? Crente, irmãos, vai para o céu, mas o Espírito Santo está morando numa casa fedorenta. Pelo amor de Deus. Aí imagina, a mulher está vivendo com esse cara porque ela é crente, só por isso. Ela está vivendo com esse cara porque Deus odeia o divórcio, só por isso. Poxa, tudo bem, Rexona não é o melhor dos mundos, mas poxa, meu marido tomou banho, ele está lá com sabonete Febo, está usando Rexona, mas eu posso cheirar o pescoço dele. Agora imagina, a mulher vai dar aquele beijo no pescoço do cara e sente aquele pozinho do asfalto. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Cada um, claro, se ela gosta, se isso é afrodisíaco, beleza, aí beleza. Então, sabe assim, o cuidado com a alma. O que você vê? O que você ouve? O que você fala? Porque as palavras, elas geram pensamentos. Se eu falar água de coco, você pensa água de coco. Se eu falar, não pense em água de coco, você pensa em água de coco. Então, o que acontece? O que você está ouvindo? O que você está vendo? O que você está pensando? Porque pensamentos geram sentimentos. Se você começar a pensar naquilo que fulano fez de errado contra você, você começa a sentir algumas coisas. Daí onde vem o ressentimento, você sente de novo. Que tal pensar coisa boa? Para sentir coisa boa e ter uma atitude positiva diante dos problemas da vida, né? Por quê? Como é que você vai ser um marido amoroso, uma mulher carinhosa, com baixa autoestima? Se você se sente feia, se você se sente chata, se você se sente boba, de repente ele até falou isso. E quando falar, repreende, está amarrado, Satanás. Hein? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Entende como é que é a situação? E aquele caso, né, assim, o fato de uma pessoa não valorizar você não significa que você não tenha valor. Só significa que essa pessoa não valoriza você, só isso. A mesma água mineral vendida no sinal, ela é muito mais cara no aeroporto. A mesma água, a diferença é a valorização. Entendeu? Então, aí é que está a questão. Minha mãe já dizia, sempre tem um chinelo velho com um pé doente. Sempre tem. E aí nesse caso, né, como é que um casal vai viver bem com descontrole emocional e com vício? E vício tem a ver com mentalidade. Não posso viver sem isso. Pronto, esse cara já se condenou. E por último, espírito. A questão, né, de você cuidar da sua espiritualidade, sua leitura bíblica e reflexão bíblica, de você fazer uma reflexão a partir do que você está lendo. Outro dia eu estava lendo a história de José para o meu filho, e aí quando chegou aquela parte, né, dos irmãos que venderam José, ele: mas papai, isso é errado. Eu falei: glória a Deus, meu filho está conseguindo fazer interpretação, meu Deus do céu, né? Porque às vezes o camarada ele lê e passa direto. Que tal a gente aprender com as lições, né? Quando a gente lê sobre Davi e Saul, a gente se coloca assim: eu sou o Davi, Saul é o outro. Quando a gente lê sobre Judas e Jesus, eu sou o Jesus, Judas é o outro. Mas que tal a gente ler a Bíblia como, em vez de ser como crente pá, isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano, isso aqui é para Cicrano. Que tal eu ler como crente enxada? Isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ou você acha que você está 100%? Ou você acha que não tem nada para você mudar? Ou você acha que você não precisa ouvir isso que eu estou falando? Tem certeza? Porque eu preciso ouvir isso que eu estou falando, e eu preciso falar isso para mim. Sabe por quê? Eu não sou um projeto acabado.
E a minha vida não está 100% resolvida. Eu tenho um monte de problema para resolver. Eu tenho um monte de coisa para melhorar. Eu quero ser aquele cara que, se eu morrer, a Gisele vai ter dificuldade para casar de novo, porque vai ser difícil encontrar um cara igual a mim. Eu quero ser esse cara. Eu posso até não ser. Eu quero ser o cara que, assim, é feio, é duro, mas não tem um cara igual a ele. Eu quero ser esse cara. E a única pessoa que pode fazer de mim esse cara sou eu. Porque Deus não vai fazer a minha parte, e ela não vai fazer a minha parte. Agora, quando a gente se basta, o outro tem que melhorar, porque eu já sei de tudo. Eu, como pastor, quer ver uma coisa? Se você fosse pastor ou conselheiro, você entenderia isso. Irmão, como é que está o casamento? Tudo tranquilo, pastor? Tudo de boa. Faz a mesma pergunta para a mulher. Pastor? Sabe não? Você não faz ideia. Ah, pastor, mas o outro... Ele não falou nada não, ele falou que estava tudo bem. Aí a mulher já bota a mão nas cadeiras, se bobear, até bate no pastor. Está dando para entender? Então é um tipo de coisa, sabe, para a gente pensar. Que tal a gente fazer essa reflexão? Na oração, orar a gente é muito bom de pedir, né? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro. Que tal confessar pecado? Em vez de... Senhor, aumenta o meu salário. Senhor, me ajuda a tomar vergonha na cara e não chegar mais atrasado. Me ajuda a ficar parando de morcegar, dormindo no banheiro. Me ajuda a parar de ficar puxando o tapete dos outros no trabalho. Ou seja, de você chegar e jogar aberto com Deus. Pedir pelos outros, orar pelos outros. Porque hoje é o teu vizinho que está precisando de ajuda. Amanhã pode ser você. E quando você começa a pensar nos outros, você começa a pensar inclusive no seu marido e na sua esposa. Gente, se eu fosse homem, será que eu estaria casado com uma mulher igual a mim? Não sei qual de vocês aqui já se fez essa pergunta. Se eu fosse homem, eu estaria casado com uma mulher igual a mim? Se eu fosse mulher, eu estaria casado com um cara igual a mim? Eu confesso, irmãos, do jeito que eu sou, eu não sei se eu queria estar casada com um cara igual a mim ou viver solteira, entende? Eu sou aquele cara que eu estou aqui feliz, de repente do nada eu fico chateado com alguma coisa, aí vem ela e fala assim, aconteceu alguma coisa, né? Agora imagina, né? Ela consegue lidar numa boa com isso, tem mulher que já não conseguiria. E aí nesse caso, sabe, eu queria que a gente pudesse terminar ao contrário do que a gente começou ali. Vocês viram que estava um pé para lá e outro para cá. E aí, que tal a gente pensar numa situação como essa aqui? Aí talvez alguém diga, ah, mas isso é fácil. Não, isso aqui deveria ser consequência e não a procura. A maioria dos homens que eu conheço estão sempre procurando isso, quando o caminho não deveria ser esse. Ele deveria viver de uma tal forma que isso fosse consequência. Aí que está a questão. Tem marido que mendiga sexo, e não era para ele estar mendigando sexo, era para ele ser aquele cara que a mulher quer ter relações sexuais com ele. Era para ser assim, era para ser desse jeito. A mulher não tinha que estar mendigando carinho. Era para esse cara passar o dia pensando nela e falar coisas para ela, entende? No meu caso eu não posso mandar algumas mensagens que meu filho sabe ler, né? Outro dia eu mandei a mensagem assim, eu posso, vou chegar tarde, eu posso te acordar? Aí ele manda um áudio assim, pode me acordar, papai? Aí eu falei, agora tem que falar com código agora, com ele não dá. Mas assim, são coisas, né, que assim, lá em casa não dá, não tem como, tem que ser código. Até ele aprender a interpretar, né, por enquanto dá. Então eu não sei se dá para perceber, sabe, que assim, em relação a isso, né, de você melhorar como um servo de Deus, com temor de Deus, e por amor a Deus, você vai melhorar, e você melhorando, aí não tem como, sabe por quê? Porque qualquer mulher quer um cara dedicado, quer um cara carinhoso, quer um cara legal, quer um cara esforçado, ainda mais um dia que está cheio de moleque esse mundo aí. Então imagina aquela que já tem você em casa, você já tem meio caminho andado. Se, poxa, você é o top 1, ela já olha e fala assim, poxa, ainda bem que não errei a mão. Agora imagina aquela mulher falar assim, poxa, joguei 20 anos da minha vida com esse traste aqui,
Aí o cara tá dormindo lá, coitado, o sono do justo. Ela tá assim, ferrei com a minha vida. Meu Deus, o que eu fiz? Assim, eu não quero ser esse cara. E se eu for esse cara, não me conte. Então nesse caso, eu não... Tá dando pra entender? Gente, sabe? Poxa, que tal a gente assim... Eu tô sempre querendo melhorar, sempre querendo melhorar, sempre querendo melhorar. De tal forma, que nisso que eu tô sempre querendo melhorar, né? Outro dia, eu estava me olhando no espelho e eu reclamei de um detalhe. Ela, para você nada tá bom. Aí eu aqui dentro falei, graças a Deus, que bom quem está reclamando do que está vendo no espelho sou eu e não ela. Olha que benção. E ela ainda está brigando comigo. Oh, aleluia. Agora imagina se de repente eu fico assim, pô, você nem para falar nada. Se precisou cobrar, filho, é porque assim, já não está entregando. Deu para entender como é que é a situação? Não cobre. Melhore. Repetindo, não cobre, melhore. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Não cobre, melhore. Essa é a situação. Ninguém vai comprar um produto seu porque você vai ficar insistindo com a pessoa, não. E pode até comprar, mas não compra nunca mais. Agora, quem não quer fazer cabelo naquele salão onde a colega foi e voltou com o cabelo assim, que horas tem? São 3h10. Gostou daquilo? Eu não gostei. Onde você foi? Ah, foi no salão da Matilde. Menina, é nesse salão que o povo vai. Não adianta ficar assim, poxa, minhas amigas não vêm no meu salão. Não, melhore, não cobre. Então, sabe, gente, eu fecho aqui pedindo que você possa pensar com carinho o tipo de pessoa que você quer ser, o tipo de pessoa que você tem sido. Como eu não enganei você, eu prometi no início, né, que assim, eu não iria falar como assim, todo mundo está acostumado, o marido tem que amar a esposa, se entregar por ela, todo crente já sabe disso. A mulher precisa respeitar o seu marido, né, e caminhar junto com ele, porque se falar a palavra submissa da coceira, né, então caminhar junto com ele, andar com ele, respeitá-lo, todo mundo sabe isso, né. Agora, o que é difícil é cortar na carne e do tipo assim, ó, eu quero melhorar em vez de cobrar, eu quero melhorar em vez de cobrar. Em vez de eu ficar implorando para minha mulher transar comigo, eu quero ser aquele cara que ela bate no meu ombro e fala assim, bora. Para homem é mole, bora, só se o cara estiver doente, aí é outra coisa. Mas aí, lembra, cuidado com o corpo? Bebe água, come os amendoim, faz uma atividade física, entende? Eu quero ovo de codorna para comer. Não, desculpa, pastor, parei. Então nesse caso assim, melhore, não cobre, entende? Seja aquele cara que é a mulher que fala assim, bora, bora, entendeu? Uma situação dessa. Agora, em vez da mulher assim, poxa, mas você não fala assim, você não fala assim, você não fala assim. Minha filha, bota para quebrar e deixa o cara doido pensando em você. Duvido, se ele não falar, ele vai ficar assim, não, peraí, alguém tem que falar, alguém tem que falar. Eu vou dar mole? Porque quando vai ver, eu no elogio, o verdureiro está falando, ô princesa, quer mais tomate? A Bíblia diz que para a alma faminta, né, até o amargo lhe parece doce. Às vezes a mulher é uma mulher maravilhosa, mas ela não é valorizada. Aí aparece qualquer malandro talarico que trata um pouquinho bem, a batalha, a luta para essa mulher resistir. Ela não tem barriga cheia, ela está de barriga vazia. Ah, mas aí é questão de caráter. Gente, não vamos esquecer, você com fome, você compra mais besteira no mercado, por mais que você tenha caráter. Nós somos gente, mas nós também somos instinto. E assim, eu vou dificultar a vida do diabo. Eu sei que o diabo vai tentar a minha esposa, mas eu vou dificultar para ele. Eu vou facilitar para ele? Aí é com cada um. Aí assim, Apocalipse 16, um grupo de rap evangélico tem uma frase que eu gosto muito: a chave da vida está em suas mãos, em sua mão está o poder da decisão. Que Deus nos abençoe. Valeu. Obrigado, pastor. Obrigado, irmã.